Namastê a todos. É com muito prazer que estamos aqui com o nosso programa pela Rádio Mundial, Encontros com o professor Laércio Fonseca. Querendo sempre agradecer à Rádio Mundial por essa oportunidade de estarmos aqui levando a paz, levando o amor, levando a luz a todos os ouvintes. Bom, vamos então começar com a primeira pergunta do dia, que o nosso trabalho aqui é servir aos ouvintes, tá ok? Então vamos lá, meus caros e queridos amigos. Primeira pergunta do dia, professor Laércio, todo médium que vê a aura, vê espíritos também? Ou vice-versa, todo médium que vê espíritos, vê a aura das pessoas também? Com certeza, meu amigo, com certeza. Por quê? Porque o terceiro olho, né, faz com que o indivíduo enxergue a matéria e a energia que está localizada, tá, ao redor das pessoas. Aquela energia áurica que está em torno das pessoas, ela está na mesma frequência vibratória da energia do espírito. Tá entendendo? Mas o cara tem que ver a aura mesmo, né? Não é só aquela coisinha em torno da cabeça das pessoas, não. Porque a aura é uma coisa grande, é uma coisa dinâmica, colorida, ela tem um dinamismo, ok? Então, a esse sim, se esse vê a aura toda dinâmica, toda, né, grande, colorida mesmo, com perfeição, essa mesma capacidade é porque o terceiro olho dele abriu. E se o terceiro olho dele abriu, ele também vai ver espíritos, ok? Tá? E é claro que é vice-versa, né? Quem vê espíritos, vê aura também, tá? Mas tem que ver espíritos com perfeição, não é aquele vultinho que passa, que você sente assim, tá? Ou aquele indivíduo que a gente chama, né? A gente brinca entre os médiums, que é o míope da terceira visão, né? Aquele que vê tudo embaçado, vê um vultinho passar só. Então esse também vai ter dificuldades em ver a aura. Agora, quando ele vê o espírito com perfeição diante dele, como se fosse uma pessoa, né? Então esse cara vai ver a aura, né? E vai ver muitas outras coisas, né? Inclusive ele pode ver também o que nós chamamos, né? Se tiver algum aparelho, se tiver alguma falha na aura, se tiver alguma doença exposta no campo áurico da pessoa, ele vai ver, ele vai diagnosticar e essa vibração vai aparecer, ok? Então, dado a sua resposta, ok? Muito bem, vamos lá. Próxima pergunta. Olá, professor. Estou lendo o livro Bhagavad Gita e chega uma hora em que Krishna assume suas várias formas diante do príncipe Arjuna, em que ele fica extasiado e com medo do que viu. O senhor poderia explicar essa passagem? Essa passagem do Bhagavad Gita, ela assusta muitas pessoas mesmo, né? O que a ouvinte está se referindo é o seguinte: no Bhagavad Gita, chega uma hora que o Krishna, né, ele se posta diante do Arjuna e ele vira de costas. E quando ele vira de costas, aparece a face do demônio, aparece a face de algo muito ruim, né? Simbolizando o que isso? As pessoas falam, mas Laércio, como o Krishna, um Deus, vai se postar e mostrar-se como um demônio? Na verdade, o que Krishna quer mostrar para Arjuna é o seguinte, que todo ser no universo, todo ser humano aqui na Terra, ele carrega dentro de si essas duas faces. Ela carrega a face de Deus e a face do demônio. Ou seja, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal sempre emana de nós mesmos. Depende da face que você permite que se exponha, aquela sua parte interna que você exterioriza. É isso que Krishna quer dizer. As pessoas falam, né, mas Krishna, na Índia, por exemplo, não há essa distinção de Deus e demônio, ok? No Ocidente, que a gente vive o conceito da dualidade, a divisão entre o bem e o mal, a divisão entre o certo e o errado, toda essa dialética da divisão do pensamento dual,
né? No Oriente não existe essa dualidade do pensamento, né? Pode até aparecer essa dualidade, mas a filosofia indiana ela vai quebrar essa dualidade, ela vai mostrar que não existe a dualidade no universo, tá? Tudo não passa, não existe um demônio externo provocando o mal no planeta, instigando o homem ao mal. E também não existe um Deus que oferece, por exemplo, né, o céu, todas as benéficas, se o cara se comportar direitinho, for bonzinho, tal. Isso não existe no Oriente. Essa é uma visão tipicamente ocidental, tipicamente cristã, né, tipicamente católica e de outras religiões cristãs no Ocidente. A visão fundamental mesmo é que Krishna quer nos mostrar que todo bem, todo amor e todo mal e todo ódio emana de nós mesmos. Tá? Então não existe uma entidade. Então quando acontece o mal no planeta, quando acontece um conflito, quando acontece uma guerra, quando um assassino mata, quando alguém rouba, isso não é nenhum demônio excitando o mal no planeta, de jeito nenhum. Não existe essa figura poderosa excitando o mal. Não. É algo que emana de dentro do próprio homem. Do próprio homem. É a face que ele exterioriza o mal. Tá ok? Tem uma historinha zen muito interessante que eu posso contar para vocês agora para explicar isso, que é o seguinte, né? Um samurai, o chefe dos samurais do imperador no Japão, ele foi até um templo budista conversar com o mestre budista Zen, com o mestre Zen do mosteiro, e fez o seguinte questionamento a ele. Se sentou diante dele e fez o seguinte questionamento, né? Mestre, por favor, existe essa coisa de céu e inferno? Então o monge olhou para a cara dele e fez a seguinte pergunta a ele: mas quem é o senhor que está aqui sentado diante de mim me perguntando isso? E ele olhou para o monge e falou: ora, meu senhor, eu sou simplesmente o chefe dos samurais do imperador. O monge olhou para ele e falou assim: chefe dos samurais do imperador? Com essa cara? Você mais parece um mendigo. Então o monge ofendeu o samurai. E vocês sabem que os samurais eram indivíduos, eles não eram sábios, eles eram treinados desde criança, a arte da guerra, era a tropa de elite do imperador, né? Então era um soldado treinado, ele não era um cara estudado nas filosofias, na sabedoria divina, essa coisa toda. Então, nossa senhora, por muito menos ele cortava a cabeça das pessoas. Se alguém ofendesse a honra do samurai, ofendesse qualquer coisa, ele matava mesmo. E esse insulto que o monge fez ao samurai fez com que ele ficasse tão raivoso, mas tão nervoso, que ele deu um salto para trás, desembaiou a espada e ameaçou cortar a cabeça do monge por aquela ofensa. O monge então neste momento fala: e agora neste momento se abrem as portas do inferno. O samurai parou, pensou e compreendeu a lição que o monge queria dar para ele. Voltou a embainhar a espada, ajoelhou-se na frente do monge e pediu 1000 desculpas e agradeceu ao ensinamento. Nesse momento que o samurai fez esse gesto, o mestre diz: e agora se abrem as portas do céu. O que essa história nos ensina? Essa história nos ensina exatamente aquilo que o Bhagavad Gita estava ensinando, Krishna estava ensinando para o Arjuna, quando Krishna mostra a sua outra face que ninguém consegue ver, ninguém consegue enxergar na visão de um Deus, né? É como você olhar para Jesus e não entender que Jesus também tem esse outro lado, que os avatares têm esse outro lado, mas não deixa se manifestar, né? Ele está reprimido, ele não se manifesta, está controlado, vamos assim dizer. Então, o dragão interior está controlado. Então, neste caso aqui, o samurai quer dizer que aquela ação que ele exteriorizou de ódio, de raiva, de querer matar o monge porque foi provocado, ele não tem esse controle, significa que ele cria o inferno na Terra. É o próprio homem que cria o mal, que deixa o mal se exteriorizar de si mesmo, e ele acaba criando a guerra, o conflito, o ódio, e aí o sangue se derrama. Mas a partir do momento que ele controla isso, e percebe a sabedoria em tudo isso, se ajoelha diante do monge, do mestre,
com aquela atitude, o mestre diz, então agora as portas do céu se abrem, porque você deixa vazar de você, extravasar a bondade, o amor, a sabedoria, o equilíbrio e o controle. Isso significa criar o céu ao redor de nós e nas nossas vidas e no nosso momento. Tá? Então, essa passagem do Bhagavad Gita é extremamente importante para que todos compreendam que na visão do Oriente não existe um demônio, não existe um diabo que está tentando o ser humano a praticar o mal, uma força poderosa. Não, isso não existe. Só existem as relações humanas, tá? E as relações daquilo que o homem permite que saia de dentro de si mesmo, que é o mal que está contido dentro dele mesmo. Ok? Então é muito importante essa consciência. Vamos lá então para a terceira pergunta do dia. Professor, eu gostaria de saber, né, como colocar, visto que o ser humano cria música e a coloca numa função de onda, e os nossos ouvidos captam. Imagina um conhecimento que demoramos tanto para armazenar, se pudéssemos absorvê-lo por meio de uma função de onda via CD, que entrasse em nosso cérebro e esse gravasse as informações. Bom, veja bem. Né? Em primeiro lugar, você precisa saber na física quântica o simbolismo e o significado da função de onda. Tá? Muito bem. A função de onda é uma forma matemática, presta bem atenção, matemática, de nós representarmos o movimento das partículas elementares. É exatamente isso. O fato das partículas elementares, né, no mundo atômico, prótons, elétrons, nêutrons, quarks e tudo mais, essa coisa toda, né, essas partículas do mundo subatômico, nós não podíamos descrever o seu movimento, descrever como o sistema iria se comportar ao longo do tempo, usando as equações de Isaac Newton, da mecânica clássica, nem tampouco as equações da teoria da relatividade de Einstein, que é uma teoria aperfeiçoada com relação a Isaac Newton. Por quê? Porque a partícula quântica, a partícula do mundo quântico, ela não se comporta como um objeto sólido do mundo aqui de cima. É o famoso comportamento dual, é o famoso comportamento onda-partícula. Ora, aquela partícula se expressa como uma partícula sólida, um pequeno ponto, e ora ela se expressa como uma onda real. Tá? Então o que acontece? Quando a gente vai descrever o movimento dessa partícula, as equações da mecânica não funcionam. Né? Então os cientistas precisaram inventar um outro mecanismo para descrever o deslocamento dessas partículas. E eles usaram, veja bem, uma função de onda, tá? Que é uma função matemática, como y igual a kx, que é uma função linear. Tá? E vocês estudaram seno e cosseno na faculdade ou no colégio, né, que é uma função y igual a seno de x, certo? E, ok? Então é aquela função senoidal, clássica, né? Só que o movimento de uma partícula, ela não é descrito por uma onda senoidal tão bonitinha assim, tal, tá? Então o que acontece? O que acontece é que os fatores, né, se está diante de um potencial, se não está, se a partícula está livre, se ela está livre de potenciais externos, então a equação ela vai se complicando, ela vai colocando mais dados ali numa função de onda adaptada à partícula. Então a ideia na mecânica quântica é de quando eu tenho o princípio da incerteza, por causa da questão partícula-onda, eu não tenho uma definição perfeita dos dados principais de uma função mecânica, como a velocidade, como a posição, num determinado tempo, num determinado momento. Isso faz com que, né, os meus resultados não sejam exatos, eles têm uma certa probabilidade de. Isso na mecânica quântica, ok? Muito bem. Então você me perguntou agora o seguinte, Laércio, né? Como é que eu faço para colocar uma informação numa função de onda? Por exemplo, quando você pega um CD, tá, e ouve uma música, aquela música te transmite um sentimento, te transmite um amor, ou transmite alegria, ou transmite tristeza, ou melancolia.
Isso é parte da vibração musical, da energia da música, né, dos sons. Os sons provocam isso em nós, provocam mudanças internas em nós, tá ok? Agora, o que você pede? Fala, Laércio, tem como a gente colocar numa função de onda? Que função de onda você vai colocar? Primeiro porque o som não é quântico, ele é uma coisa é uma onda mecânica que está vibrando o ar aqui e não tem nada a ver com as partículas elementares lá, não tem nada a ver com a equação das ondas aqui, a mecânica descreve com perfeição, a mecânica do som. Então, o que talvez você esteja me perguntando, e alguns terapeutas aí estão tentando usar essa técnica, e ninguém sabe se funciona ainda, é uma coisa muito subjetiva, é, por exemplo, se você encarar a consciência humana como uma função como um objeto quântico, então você pode escrever uma função de onda para a consciência, para a mente, essa coisa toda. Então, será que a gente consegue construir algum mecanismo que a gente introduz informações diretamente no cérebro da pessoa, sem ela fazer nenhum esforço? Eu deito lá, boto um treco e amanhã eu aprendo tudo com facilidade. Eu acho que as coisas não são tão simples assim, porque, eu vou dizer por quê. Todo homem está encarnado na Terra para um processo evolutivo, para um processo de aprendizado. E o taoísmo chinês nos mostra que o verdadeiro aprendizado é aquele que acontece num processo do Tao. O caminhar, todos os acontecimentos da vida, as dificuldades, as angústias, o sofrimento, o conflito, as guerras, a dor, o sofrimento, as doenças, todos esses mecanismos que a gente passa ao longo dessa jornada da vida são os verdadeiros instrumentos de aprendizado e de crescimento espiritual verdadeiro. Eu não creio que haja uma fórmula mágica, sofisticada, que faça com que, sem eu fazer esforço nenhum, sem nada, eu aprenda. Porque senão o plano espiritual nem encarnava você, nem encarnava todos nós, nem criava um projeto grandioso como esse na Terra aqui, para encarnar milhões, bilhões de espíritos, se existisse um jeito mais fácil das pessoas vivenciarem suas experiências, aprenderem a jornada espiritual, né? Entendeu? Então, eu pergunto, uma das coisas mais importantes, como é que esse cara vai gravar num CD uma função de onda se todos os mecanismos que nós temos aqui, de nossa tecnologia atual, são sistemas analógicos ou digitais, que nada tem com aquilo que a gente diz colocar isso numa função de onda. É muito complexo isso. Eu preciso sentar com esses caras que criaram essas ideias aí para conversar e discutir com eles. Né? Na verdade, o que está acontecendo, eles podem até colocar uma música e nessa música colocar uma coisa subliminar, uma função subliminar, ou seja, igual que vocês veem no SBT lá, Jequiti, toda hora, Jequiti, Jequiti. Inclusive isso foi muito proibido em certas épocas, esse tipo de propaganda subliminar. Né? Que o cara colocar, por exemplo, uma passagem de tempo de um filme, de um normal, ela tem 24 quadros, né, por segundo. E num dos quadros você coloca uma foto da Coca-Cola, por exemplo, e escreve, beba Coca-Cola. A tua visão não percebe isso, mas o teu cérebro ele é muito mais rápido. E vamos supor que a cada 24 quadros você coloca um quadro escrito, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, essa coisa toda, né? Então você vai passando isso muito rápido, você não vê aquele quadro. Mas o teu cérebro percebe, e significa o seguinte, quando você termina de assistir o filme, você está louco para tomar uma Coca-Cola, porque aquela informação foi embutida no teu cérebro, tá? Então, esse tipo de mensagem subliminar pode ser utilizado através da música também. Talvez você está ouvindo um CD de música, de repente ali tem uma mensagem subliminar muito rápida para você fazer alguma coisa, para você despertar alguma coisa, tá? Olha, eu não acredito ainda, porque a física quântica é uma coisa assim muito complexa, e trazer ela para a espiritualidade ou para neuro, né, vamos assim dizer, linguística, ou para tem um passo muito grande aí, sabe? Os americanos tentam 1000 formas aí, inclusive para vender produto para vocês, achando que, porra, eu vou aprender de forma mágica, eu vou mudar minha vida de forma mágica. Eu, Laércio Fonseca, eu não acredito nessas mágicas. Eu acredito que a única coisa que realmente ensina o ser humano e transforma o ser humano é o contato real com a verdade. É ele tomar consciência das coisas.
E eu não sei se tomar consciência por questões subliminares ou por colocar essa informação. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem colocar na função. Se essas funções de onda são super teóricas, são super matemáticas, são coisas criadas para discutir física quântica, mecânica quântica. Trazer isso para o universo da mente, para o universo da espiritualidade, é uma tarefa muito difícil. Eu que sou físico, eu tenho dificuldades tremendas matemáticas de construir mecanismos para conversar com os físicos, para convencê-los de que isso pode ser usado na espiritualidade. É complicado, muito complicado, sabe? Então, deixo aí para vocês essa mensagem para que vocês entendam que a coisa não é tão simples, tá? Então, eu sou um físico que eu fico um pé atrás quanto a isso, tá? Muito bem, pessoal, vou dar uns avisos para vocês aí, né? Aqui em nosso Ashram em Limeira, no dia 21, 22 e 23, no feriado de Tiradentes, nós vamos estar com um encontro maravilhoso aqui com o tema Como desenvolver a mediunidade. Nós vamos fazer palestras, vamos ter práticas, vivências em cima do desenvolvimento da mediunidade, ok? Já em Limeira também no dia 29, né, 30 e um feriado do Dia do Trabalho, do 1º de maio, nós vamos fazer uma vivência prática sobre técnicas avançadas de meditação. Tá? Então é importante você estar com a gente aqui na cidade de Limeira. Para você fazer a sua inscrição, você deve entrar em nosso site, tá? Que é www.laerciofonseca.com.br. Lá você vai ter todas as informações de como participar das nossas vivências. Ok? Já agora, a programação para São Paulo no Espaço Consciência Cósmica da Ilene de Araújo. No dia 6 de maio, sábado, às 19 horas, nós vamos ter uma palestra especial com o tema O Poder Oculto dos Mantras. Tá? Sobre o poder dos sons, da vibração. Aí, em São Paulo, eu já vou dar endereço para vocês. E no dia 7 de maio, domingo, às 10 horas da manhã, em São Paulo, nós vamos ter uma palestra muito importante, curas extraterrestres, ou seja, processos de cura com auxílio dos seres extraterrestres. Então, domingo às 10 horas da manhã, no dia 7. Para você fazer a sua inscrição antecipada nessas palestras, você deve entrar em contato, né, com o Espaço Consciência Cósmica, cujo telefone é, presta atenção, 328770 22, vou repetir, 3287-7022, Espaço Consciência Cósmica, da nossa comunicadora Eliane de Araújo, que também tem um programa aqui na Rádio Mundial, ok? Então, tá feito o convite desse mês de abril e maio para todos vocês. Não percam a oportunidade de estar com a gente, tá ok? Muito bem. Pessoal, então temos tempo para mais uma pergunta apenas aqui. Olá, professor. Tenho 2 dúvidas para o senhor retirar. Gostaria de saber o que acontece literalmente com assassinos depois da morte. Ele é cobrado e punido por ter tirado a vida de um inocente ou simplesmente vem o bem e passa a mão na cabeça dele e fica tudo por isso mesmo? Veja bem, meu caro amigo, a justiça cósmica, ela é real. A justiça divina não falha. O cara pode matar uma pessoa aqui, sumir, desaparecer, ninguém achar o criminoso, ou na televisão, e ninguém ser pego, todo mundo passa a mão na cabeça dele, a justiça comprada, todo mundo aqui. Mas depois da morte não tem isso não, tá? O indivíduo do outro lado ele já vai viver uma situação complexa e complicada. E isso está registrado em seu registro kármico. Na próxima encarnação, ele vai sofrer as consequências desses seus atos. Não tenha dúvida disso. E mesmo após a morte, a justiça divina coloca ele numa condição lá, tá? E ele vai viver uma sociedade carregando esse fardo, carregando esse karma. Ok? Pessoal, o nosso tempo acabou. Infelizmente não temos mais tempo. Eu quero agradecer à Rádio Mundial por ter dado essa oportunidade a todos nós de estarmos aqui trabalhando com todos vocês e passando essas mensagens, tá? Deixo a todos então o meu grande abraço, muita luz, muita paz e até aí um próximo encontro. Namastê. Muita luz a todos.